Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, um bom dia a todos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês neste dia. Sem perca de tempo, já vamos para a palavra do Senhor? Hoje vamos meditar na primeira carta de Pedro, no capítulo 3 e no versículo de número 12. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o texto diz. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Isso aqui é tremendo, hein, meus irmãos? Às vezes ficou um pouco embaçado aqui, mas é por causa da câmera aqui. Mas o texto diz bem claro aqui. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Eu aprendo algumas lições nesse texto aqui. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o Senhor, Ele é com aquele que pratica justiça. O Senhor, os olhos do Senhor, Ele está sobre aqueles que fazem o que é reto. Você pode perceber, eu abro um parênteses aqui para citar e fazer uma comparação bem rápido com o Jó. Olha só, a palavra do Senhor diz que ele é um homem reto, íntegro, que se afastava do mal, um homem que dava exemplo de sua vida, um homem justo que procurava fazer somente o que era correto perante Deus e perante os homens. Porque tem gente que acha que está certo diante de Deus, só que está errado diante dos homens. Então não adianta. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ser um exemplo perante Deus, que nos conhece, que conhece o nosso coração, que não tem como enganá-lo. Também devemos ser um exemplo perante os homens. Devemos ser honestos sempre, devemos fazer o que é certo, o que é correto, perante Deus e os homens. E você pode perceber que o texto ele diz aqui, que Deus não está somente com os olhos sobre o justo, mas também os ouvidos de Deus está atento às suas orações. Deus, ele não está só olhando para você. Os olhos do Senhor não estão só te vendo, não estão abertos na sua direção. Mas também os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração, a oração daquele que procura fazer a vontade de Deus. Então isso eu aprendo o que aqui nesta manhã? Que Deus, Ele não dá ouvido a qualquer tipo de pessoa. Ele não dá ouvido, Ele não dá atenção para qualquer tipo de gente. O Senhor, eu vou te explicar bem certinho para as pessoas não distorcer o que eu estou pregando. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é porque Deus ama que Deus vai ouvir a oração de todo mundo. Não é porque Deus ama que os olhos do Senhor vai estar atento sobre a vida de todo mundo. Que Deus vai cuidar de todo mundo. Não. O Senhor nos ama e não é respondendo oração que Ele prova que nos ama. Não é eu pregando que Ele te guarda que é uma prova que Ele te ama. Não é Ele te dando bênçãos que Ele está provando que Ele te ama. Não. Ele já provou que te ama. E a prova foi ter entregado o seu próprio filho para dar a vida por nós. Então, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. Ele já demandou a bênção. A oportunidade está dada. Cristo, meus irmãos, Ele está à porta. O dia do fim está chegando. Deus me trouxe aqui neste canal, não foi para massagear o ego das pessoas, não foi para falar o que as pessoas gostam de ouvir,
mas foi simplesmente para pregar o Evangelho do Senhor. Mas uma coisa tremenda, aqui nesse texto de 1 Pedro 3,2, ninguém mais, ninguém menos, para escrever isso aqui inspirado pelo Espírito Santo, do que o apóstolo Pedro, dizendo que os seus ouvidos estão atentos às orações dos justos. Do justo, aprenda só para você ver, ó. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Se você procura fazer o que é correto, andar em justiça, pastor, o que é andar em justiça? Vamos procurar fazer a vontade de Deus. Porque tem coisas que para o homem parece ser certo, mas diante de Deus não é certo. Nós devemos analisar sempre, como eu preguei no vídeo de ontem, antes de ontem, que a nossa vida ela tem que estar pautada segundo a palavra de Deus. Então aprenda isso. Você está andando corretamente? A palavra do Senhor diz que o princípio de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é o dever de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Os olhos do Senhor vão estar sobre você e os ouvidos do Senhor estarão atentos às suas orações. Mas olha o que diz isso aqui: mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Sabe o que significa isso? Deus não apoia a coisa errada. Você pode apoiar a coisa errada. Os pastores da atualidade podem apoiar o erro, com medo de perder dizimista, com medo de perder inscritos no canal, com medo de perder seguidores nas redes sociais. Mas o Senhor não tolera a maldade. Pastor, se o Senhor não tolera a maldade, por que há tanta maldade nesse mundo? Sabe por quê? Porque Deus ele não vai matar aquele que está fazendo mal. Porque Deus é um Deus de oportunidade. Só que o mal que a pessoa está fazendo, esse mal mesmo que ela está praticando é o mal que vai matar ela, porque o salário do pecado é a morte. O que o ser humano planta, ele vai colher. Porque Deus não vai guardar o mentiroso. Deus não vai abençoar o mentiroso, o adúltero. Deus não vai abençoar o homossexual, a lésbica. Deus não vai abençoar essas pessoas que vivem nas práticas. Deus não abençoa o linguarudo. Deus não abençoa o invejoso. Deus não abençoa o pedófilo. Deus não abençoa o ladrão, o bandido, o que rouba o próximo. Deus não abençoa. Você sabe por que muitas dessas pessoas estão se dando bem agora? Porque estão fazendo a vontade de Satanás. E Satanás, ele tem poder para prosperar as pessoas, financeiramente falando. Eu te provo na Bíblia. Quer que eu te provo na Bíblia? Então vamos lá, se não me falha a memória, foi Mateus capítulo número 4, quando Jesus foi levado para ser tentado no deserto pelo diabo. O Espírito do Senhor levou Jesus até o deserto e quem apareceu para Jesus foi o diabo. E nenhuma das oferendas de Satanás, Jesus abriu um telão de todo mundo e disse para Jesus, ó, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. E tem muita gente que está adorando Satanás. Como que você adora Satanás? Quando você murmura, você está adorando Satanás. Quando você mente, você está adorando Satanás. Quando você está nas práticas carnais, adultério, lesbianismo, homossexualismo, fornicação, inveja, porfias, palavrões, brigas, iras, contenda, discórdia, diz que me diz. Todas essas coisas são coisas más, a quais a maioria dos seres humanos pratica, e muitas das vezes até nós estamos incluídos nessa lista. Só que a diferença de nós e do injusto é que nós, quando fazemos tais coisas, o Espírito de Deus pesa a nossa mente, a nossa consciência, até nós mudarmos, porque é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou pregando para você, mas se o Espírito Santo não quebrantar o teu coração, não posso fazer nada.
Então, Deus ele não aprova coisas erradas, aprenda isso. Deus não abençoa quem faz coisa errada. Eu já disse um tempo aqui no canal, já faz um tempo que eu disse no canal, Deus, com ele é o seguinte, o homem tem que se humilhar para ser exaltado. Satanás já é o contrário. Satanás ele exalta o homem para depois abater o homem. Com Deus não. Primeiro o homem tem que se abater, primeiro o homem tem que se humilhar, primeiro o homem tem que banhar a boca no pó, primeiro o homem tem que reconhecer que não é nada para que Deus possa exaltar. Agora Satanás não. Satanás ele é tão maldito que muitas das vezes ele chega num pastor e fala: você prega bonito, hein? E ele usa muitas das vezes irmãos da igreja. Você prega bonito, aí chega na irmãzinha: irmã, como você canta bem. Isso é uma benção. Isso aí não dá ouvido para isso, isso é conversa do diabo. Eu louvo ao Senhor, sou grato ao Senhor pela vida dos irmãos que falam: pastor, que palavra abençoada, isso que aquilo, mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Quando você tiver que agradecer a Deus, eu louvo ao Senhor, deixo a minha gratidão aqui no canal, mas agradeça primeiramente a Deus, porque Deus ainda fala na terra através daqueles que dão lugar e que não tem medo de falar o que Ele manda. E eu não tenho medo, doa quem doer. Eu posso perder inscrito, eu posso perder seguidor, eu não dou a mínima para essas coisas. A palavra do Senhor diz que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma? Não adianta nada. Não adianta nada eu ter aqui 1 milhão de pessoas, sendo que metade desse 1 milhão, desse meio milhão, vão para o inferno. Porque eu não estou entregando a verdade da palavra do Senhor, aquilo que deve ser falado. Está escrito, ó. Se você quiser ficar bravo, você tem que falar com Deus, não comigo, ó. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Deus é contra aqueles que fazem aquilo que eu estou falando. Contrabandistas, ladrões, roubadores, enganadores, falsos profetas. Deus é contra essas pessoas. O rosto do Senhor é contra, a face do Senhor é contra. O Senhor vira o rosto para esse tipo de gente. Quando eles vão falar com o Senhor se vira. Porque o Senhor não diz que os ouvidos dele estão atentos àqueles que fazem mal. Mas o Senhor está dizendo que os ouvidos estão atentos para aqueles que procuram andar em justiça, que procuram fazer o que é correto. O rosto do Senhor está olhando e o ouvido está inclinado. Mas para aqueles que fazem mal, Deus vira o rosto. Deus vira a face. Para nem olhar, porque olha, meu irmão, a palavra do Senhor diz no livro do Apocalipse, tem 7 taças da ira de Deus que irão ser derramadas. Eu creio que essas taças não estão cheias não, está transbordando. Porque o mal sobre a nação brasileira e sobre toda a humanidade se aumenta dia após dia. Uma hora dessa tem alguém matando alguém. Uma hora dessa tem alguém se enforcando. Olha, irmão, eu vou dizer, uma hora dessa tem crianças sendo levadas à prostituição. Nós estamos meditando na palavra aqui, mas uma hora dessa tem alguém roubando alguém. Uma hora dessa tem um político desviando dinheiro de uma prefeitura. Uma hora dessa tem o presidente tramando para aprovar leis que vai encher o ego deles, que vai beneficiar eles e não o povo. Uma hora dessa tem adultos abusando de crianças de menores de idade, há pedofilias acontecendo. Uma hora dessa tem pessoas que estão fumando maconha, bebendo, se drogando. Uma hora dessa tem pais apanhando de filhos. Uma hora dessa, meu irmão, tem coisas terríveis acontecendo. Nós não temos noção do que está acontecendo uma hora dessa. Lugares deste mundo, de pessoas sendo escravas, sendo assassinadas. Uma hora dessa tem um missionário sendo assassinado. Até padre tem lugar do mundo que até padre que prega meia verdade estão morrendo.
Uma hora dessa, tem evangelista, pessoas que estão pregando o evangelho, que estão apanhando, que estão sofrendo. Mas o Senhor é contra os que fazem mal, mas os que fazem bem, o Senhor é a favor. Um dia eu vi o Silvio Santos falando que Deus, ele vai ser o advogado daquele que fala a verdade. Mas aquele que fala mentira, não vai ser Deus que vai julgar a causa, mas sim o diabo. Eu não preciso se ligar à frase dele. Eu preciso se ligar com a Bíblia. Mas para quem não sabe, ele estava ali ensinando uma verdade bíblica. Porque a palavra do Senhor diz que o mentiroso é filho do diabo, porque ele é pai da mentira. Pastor, mas olha, pastor, estou vivendo em dias, pastor, que não tem como a gente não mentir. E às vezes não é mentira, é omitir. Nós devemos tomar muito cuidado, porque eu também sou ser humano e eu também sei como que é esse tipo de situação. Mas vamos vigiando, em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, já deixa like no vídeo e compartilha com quantas pessoas você puder. Os nomes dos irmãos estão colocados em orações, amém? E Deus é minha testemunha que eu estou orando por vocês. Todas as causas que os irmãos escrevem nos comentários, eu já deixei o coraçãozinho lá e essas causas estão apresentadas perante o Senhor. Então nessa manhã, para que o vídeo não fique muito longo, vamos somente agradecer. Pai, obrigado por esta palavra. Guarda a entrada e a saída de cada um. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. Nos conceda uma terça-feira cheia das bênçãos, da providência, do milagre, e que os olhos e os ouvidos do Senhor estejam sobre nós, atento, nos atendendo e nos dando vitória em nome de Jesus. É o que te peço, Pai. Se assim seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. Que o Senhor possa, Pai, salvar aqueles que fazem males, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.